Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aqui de volta para mais uma live dos talentos quase desconhecidos, né? E hoje eu tenho uma convidada também para lá de especial, a Cristiane Campos, né? Que daqui a pouco já deve estar entrando aqui e a gente vai estar convidando ela para participar aqui conosco, né? Já estou vendo aqui que algumas pessoas estão conosco. Vandique, obrigado pela presença. Claudineia. Ana Maria, saudade de você. Né? Muita saudade, principalmente da prosa com biscoito frito e cafezinho. Né? Ok. Vamos só aguardar aqui a Cristiane entrar então, pessoal. Né? Opa, tá aqui ela, né? A Cris já entrou aqui, já estou convidando ela para estar conosco aqui então, para formarmos a nossa live. Ué, o que está acontecendo aqui que não está dando certo? Assessora? Aqui, ó. Perfeito. Vamos ver se ela... Cris? Opa, Vanderleia já está aí também conosco. Seja bem-vinda, Vanderleia. Oi, Cris. Oiê! Agora sim, tudo bem contigo? Tudo, e você? Tudo jóia. Ué, parece que eu não estou te ouvindo. É, eu vou colocar o fone, né? Vamos ver aqui. Fala de novo, Cris. Oi? Melhorou perfeitamente. Melhorou? Perfeitamente. Tá todo mundo Melhorou, ouvindo? né? A TT. Eu. A TT tá aí, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, se tiverem, por favor, com algum problema de som, nos avisem, né? Sim, Mas eu acredito que para mim tá ok, tá, Cris? pra mim Tô também. te ouvindo super de boa, tá? Bom, finalmente chegamos aí na nossa live, né? Finalmente. Certo? Finalmente, tá? Para mim, Cris, você sabe que é um prazer grande estar aqui com você, né? A gente já se conhece há um bom tempo e eu sempre tive uma admiração grande pelo seu trabalho, né? Pela forma responsável com que você encara o trabalho, a forma e amorosa também, né? A paixão que você tem aí pelo seu trabalho. Nosso bate-papo hoje, pessoal, é sobre um assunto muitíssimo importante, que é a questão do relacionamento com o cliente, né? Tão importante quanto fazer uma boa venda é saber manter o cliente para futuras vendas, né? E é nisso que a gente vai estar conversando aqui então com a nossa querida Cristiane Campos. Cris, antes de mais nada, eu acho que seria legal você falar para o pessoal, se apresentar um pouquinho, né? Quem que é a Cris? Você veio lá do Mato Grosso, né? Teve a infância do pé rachado também, como diz o outro, não é isso? Tá? Conta um pouquinho da sua história, né? Aqui pra gente, por favor. Ah lá, minha mãe acabou de entrar. Podia até pedir pra ela Ó, contar, né? Oi, mãe. mãe é mãe, né? O problema da minha mãe é que ela é muito sincera e às vezes ela não vai só me elogiar. Ah, não, então você teve quem puxar, uai. Teve quem puxar. Tive, tive. Né, na verdade eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo há Sim, pouquíssimo tempo atrás, né? claro. Pula Ontem. essa parte, abafa o caso. E nós fomos, eu fui, se não me engano, eu tinha 2 anos quando a gente foi para Cuiabá. E de fato é uma Sim, infância que foi muito marcante, muito rica de experiências, muito sim. rica de encontros, né? Eu conheci muita gente legal, eu brinco, eu conheci muita fruta que ninguém conhece aqui, né? Ou às vezes o Uhum, nome que eu conheço não é o mesmo nome daqui. sim, Voltei, viemos para Minas. Enfim, depois de Cuiabá, moramos em Porto Velho também, muito, né? Esses dias eu tava lembrando que quando a gente morava em Porto Velho, a cidade tinha gerador. E aí o gerador ó, desligava às 9 horas da noite e era muito calor. Eu acho que eu estava falando com o Vlad isso. E a gente molhava o lençol e sim. ia para calçada com o colchão e o lençol molhado, porque não tinha energia na cidade. Que Tinha não muito tinha energia na vento. cidade. Então, Era o assim, único jeito de dormir.
Eu acho que essas experiências todas somadas, né, elas enriquecem muito assim o nosso olhar, a nossa visão, a visão do outro, Uhum. né? Entender Sim, o que é você ter recursos, o que não é, o que é você não ter recursos, né? sim, As sim. experiências. E aí com 16 anos também que foi ontem, né? Eu vim aqui, nós Foi, viemos foi. para Minas e eu me lembro do Aham. primeiro pão de queijo que eu comi em Minas, que foi em Uberlândia. E eu Ó, me mesmo? apaixonei. Foi. E aí isso já tem muito tempo, né, que Sim. eu tô aqui. Mas, assim, sempre que eu falo, eu acho que a minha infância em Cuiabá, eu me lembro muito mais do que São Paulo, né? São Paulo mesmo Ah, foi... claro, claro. Não, 2 anos você não tinha memória nenhuma, né? É, É muito, muito raro isso, tá? Mas que bom. Então, eu acho que é legal essa introdução, porque é o seguinte, hoje você vai falar sobre relacionamento, né? E você já trouxe aqui à tona uma coisa muito interessante, a questão do recurso, né? Você é, sabe o que é improvisar, o que é lidar com pouco recurso, né? E quais são as soluções que acaba se encontrando quando não se tem o recurso adequado, né? é verdade. Tá? Então, É, show de bola, é tá? isso. Ó, tem um pessoal aí dando já uma boa noite aí pra gente, né? Boa noite, Aurélio. Tudo bom? Mas, e Nossa, tem uma Cris, galera aqui. Ainda bem, tem uma ainda bem que eu galera muito coloquei boa. óculos, porque aí dá pra ver todo mundo. A turminha aí tá boa. Tá boa. Bom, Cris, fala aí pra gente o seguinte. E aí você estudou, então, em Uberaba mesmo, né? É ali que você estudou, tá? E você formou em quê? Como é que foi essa sua busca? O que que te levou a fazer o curso que você fez? É. Teve uma experiência lá em Cuiabá que foi muito rica também. Eu estudei no Colégio Tiradentes, em Cuiabá. Então, Certo? meu pai, ele foi militar e eu acho que ele tinha muito isso Hum, na nossa criação, sempre foi muito rigoroso. E aí o Colégio Tiradentes meio que consolidou, sabe? sim, Esse meu gosto pela disciplina, por hierarquia. E sim. aí nós viemos para Minas e aqui em Uberaba eu me formei em administração, fiz um MBA Uhum, em gestão em saúde, que é minha área, né? Que foi riquíssimo, riquíssimo. De novo, né? sim, De novo, o que foi mais rico, na minha opinião, no MBA que eu fiz foi a troca com as pessoas, porque eu trabalho na saúde suplementar. E aí a gente sim. tinha lá a responsável pelo faturamento do SUS aqui na nossa cidade. Então, Legal. foi uma troca e também com colegas da empresa onde eu trabalho, que são, assim, né, fenomenais, e aí contribuíram, os professores muito bons. E agora, esse ano, ou o ano passado, não me lembro, eu finalizei gestão estratégica de pessoas, que também Certo. é uma pós que eu queria, sempre quis muito fazer, entender um pouco Uhum, mais de pessoas, porque eu acho sim, que tudo, né? Tudo envolve pessoas, tudo. Eu acho que esse com é certeza. o grande diferencial de qualquer lugar, qualquer empresa. Sim, sim, A né? Rose tá E eu falando perdi que foi a... esse ano, ó, a Rose tá me lembrando. Foi esse ano? É. Já foi esse ano, né? E eu perdi a chance de ser seu professor, né? Então, Foi a única sim, turma que não deu pois é, certo. pois é. Nós fomos em umas 10 pessoas, eu fiz a maior propaganda, falei, gente, o NEG dá aula na pós. É, Consegui uma turma, quando chega o NEG não dá sim. aula na pós. Não, na verdade coincidiu de eu estar numa outra pós, né? Pois E é. aí acabou não dando certo, né? Não deu para me clonar, não foi possível, E ficou né? todo mundo iludido lá, esperando eu fazer uma propaganda, a turma, todo mundo esperando E e nada, nada. né? Escuta, Cris, e o que te chamou a atenção? Você falou assim, né, que pessoas para você é tudo, né? É isso que te chama a atenção para lidar com relacionamento? Como é que é? Acho que sim. Acho que não, eu Hum, tenho certeza que sim. É isso mesmo. sim, É isso. Eu vejo assim, né, Egi? Nem sei por onde começar. Tudo começa e termina nas pessoas. Eu acho que as pessoas, esse relacionamento, esse cuidado, ele é o maior patrimônio que qualquer empresa tem, né? A gente sempre fala, quantas vezes a gente vai num lugar por causa de alguém, né? Quantas vezes a gente uhum, vai num bar
por causa de um garçom, ou num restaurante por conta de um garçom, né? Sim. Esse dom que as pessoas têm, que algumas pessoas têm, de fazer a gente se sentir bem Sim. e único, né? É muito, muito especial. E aí a gente vai atrás disso, né? Nós, como clientes, a gente busca isso. Eu acho que nós, Sim. como seres humanos, a gente busca isso. As pessoas que são agradáveis, né? Que nos entendem, que nos fazem, assim, nos sentir especiais. E eu vejo que nas empresas também é assim, né? É óbvio que Uhum. existe toda uma necessidade de estrutura, de processos, que está tudo ali muito, muito interligado. Mas eu acho que a cereja do bolo é sempre alguém que faz, né? Sim. Alguém que foi colocado no lugar certo, foi incentivado a fazer a coisa certa sempre e encontrou uma ocasião em que ele se sentisse seguro para fazer aquilo. E aí eu acho Sim. que, começando a falar de relacionamento, as pessoas abandonam ou eu lembro muito que o Dimas falava isso, né? Que tem cliente que defende a empresa. Ou eles se tornam defensores das empresas por conta Sim. tá na moda, né? Falar isso, dessas experiências que as empresas Sim. promovem e provocam aí nas pessoas. Sim. O maior propagandista de uma empresa é o próprio cliente, É, né? Se ele gosta, ele indica, ele fala e vai lá e fala com fulano e fala com Beltrano, né? E que passa aí essa questão do relacionamento, é. né? A Certo? gente, eu tava Qual? pensando, sabe, há algum tempo Ah, atrás, eu tô vendo agora nas minhas séries, eu tô vendo alguns filmes antigos. E aí eu vi um ah, filme que tinha lá uma situação em que um crítico de gastronomia foi visitar o restaurante. E era um evento, né, para um dono de restaurante. Você fez uma live sim. com o chefe O Luciano nossa, Macri. Aham. era um evento nosso crítico, porque ele ia lá no jornal escrever uma crítica. Hoje, a gente pode Sim, dizer que qualquer pessoa pode criticar, e talvez até mais amplamente, do que um crítico gastronômico, né? Qualquer pessoa certo. que o acesso que a gente tem à rede social, a gente não sabe quem está ali. Se eu tenho um restaurante, eu não sei quem está sentado na minha mesa. Eu acho que a gente tem que Aham. atender bem todo mundo, mas esse impacto de um atendimento ruim, hoje a gente não consegue mais como eu digo, você não consegue mais prever, né? Às Sim, vezes você atende alguém que pode danificar muito a imagem da tua empresa por com conta de certeza. uma palavra que foi dita ali numa pressa, numa atenção que não foi dada. Então, Uhum. eu vejo que, assim, hoje as redes sociais, toda essa ânsia, esse anseio que as pessoas têm em participar, em se manifestar, ela deixa qualquer cliente com um poder imenso sobre sua marca, né? Tanto Sim, positivamente quanto negativamente. perfeitamente, perfeitamente, né? Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo, né, ou até todo mundo que vai assistir depois, sempre tem uma história, né, Cris, de, como é que fala, de relacionamento, tanto positivo Quanto quanto negativo. negativo, correto? Eu tenho um monte, né, tá? Mas eu queria que você falasse primeiro o seguinte, você enquanto cliente, antes de falar você enquanto profissional de relacionamento, né, qual que foi a pior situação que você já enfrentou, né, Nossa. de mau atendimento? Se é que é possível eleger uma. Eu tenho experiências muito. É porque eu sou muito crítica, né, com o atendimento, eu sou muito Uhum, crítica. E eu sempre penso assim, né, de que é óbvio que as empresas têm uma responsabilidade em treinar, em uhum, qualificar, em escolher sim, qualificar aquela pessoa. Mas eu acredito sim. muito que todos nós somos seres humanos e que a gente tem esse. Ó, Van Dijk. Que, Ah, que a gente tem que não é nem compadecer, mas assim, seria assim, eu tô entendendo a sua situação, não, peraí, eu me coloco no seu lugar. E teve uma vez uhum, que eu fiz uma viagem e foi, na verdade, eu acho que a minha única viagem muito, assim, ah, para longe, para férias mesmo. E aí eu estava sim. muito empolgada, e aí nós perdemos um voo,
E eu me lembro que a moça foi muito assim, muito tô nem aí, muito. Sim. E aí Nossa. e aí eu falei, olha, mas como assim? Uhum. Foi na época que tinha um vulcão e o avião não podia sair, um negócio assim. E aí a moça falou para mim bem assim, olha, senhora, não sou eu, é a empresa que Aham. cancelou o voo. E aí eu Sim. parei, eu olhei para ela, eu falei, olha o seu crachá, dá uma olhadinha. Para mim, você é a empresa. Para mim, eu não tô lá na empresa, eu não Que tô na legal. sede, eu não tô vendo. Aham. É você. Você tá aqui, é a sua Show. responsabilidade. E aí Uhum. a menina, tipo, ok. E aí eu falei, me chama o seu gerente, me chama ele. E aí eu me Sim. lembro que ficava, sempre tem alguém que fala, nossa, para com isso, né? Não. Mas eu acho que Uhum. esse é o nosso dever, sabe? E a gente tem isso como Sim. dever. Jamais Aham. maltratar, não é isso. Mas é tentar fazer né, aquela empresa perceber que ela tem uma pessoa Uhum. ali que não está representando, Sim. não está atendendo adequadamente. O meu voo já tinha Exato. partido, tanto faz, mas aquele momento ali, ela deveria, né, essa palavra também está tão na moda, né, se empoderar daquilo que era a Sim. responsabilidade dela, pedir desculpas, tratar com seriedade e nunca falar, ah, Uhum. não é culpa minha. Eu falei, olha, Sim, não, sim, dá uma sim. olhadinha, você trabalha aqui, é sua Aham. responsabilidade. Exato. O Vandic está com uma provocação aqui já. Não sei se você teve tempo de ler aí. Li, Ele te perguntou o li, seguinte, né? O cliente sempre tem razão, afinal de contas, ou não? é. Né? O que que você Não, acha? né? Não, não. Uhum. Não, não. Né? Isso surgiu, né? Essa máxima aí surgiu por conta do livre Sim, mercado, falando de preço, de oferta, né? Mas, sim, sem dúvida alguma, eu acho que toda relação, eu falo muito isso para minha turma, que toda sim, relação ela tem que ter respeito dos dois lados. Então, exatamente. os meninos sabem que eu já interrompi atendimento e eu já pedi para o cliente respeito. Eu até atendimento que eu estava fazendo, eu já pedi Uhum, respeito. Eu falei, olha, vamos começar, mas vamos começar assim. Eu vou fazer o que eu puder, o senhor me uhum, respeita, vamos lá, vamos. Aí a pessoa, em vez de sim, falar, ah, não, desculpa, tô nervosa, eu falei, ah, entendo. Mas assim, sim, não é a qualquer custo, não é de qualquer forma. A gente isso mesmo. precisa ter uma relação de respeito das duas Uhum. partes. Eu concordo com você, ou seja, é uma relação de duas vias, né? Essa é um paradigma realmente achar que o cliente tem sempre razão, né? Não, o cliente, pela perspectiva dele, ele acredita que ele tem razão. Mesmo assim, a gente tem que estar mostrando para ele que existem outras perspectivas, outras formas de estar enxergando a mesma situação. E por mais que ele insistir na própria perspectiva. Ninguém tem o direito de ofender, né, Cris? Ninguém tem o direito de desrespeitar, ninguém tem o direito de partir para o confronto, né? Eu tenho o direito de discordar de você, você tem o direito de discordar de mim, né? Mas não de me desrespeitar e eu desrespeitar você, né? Eu acho que essa é o principal segredo aí da questão do relacionamento, É, né? sim. Certo? Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que olhar no relacionamento, né, pós-venda, é, é principalmente o seguinte, é a empatia com o cliente, eu se colocar no lugar do cliente, tá? Entender realmente o que ele está passando antes de fazer qualquer acusação, né? Eu até te perguntei qual que foi a pior situação, até porque eu passei por uma situação uma vez que eu acho que essa pode-se dizer que foi a pior que eu tive, né? Numa ocasião eu estava com um carro, né? Não posso falar aqui a marca porque nós estamos na rede agora, né? E era um carro automático, né? E eu fiz uma revisão dele como mandava o manual e fiz uma revisão dele em dezembro. Cheguei da revisão, deixei o carro na garagem, viajei de férias. Quando eu retornei, fui tirar o carro da garagem, o carro não saía, né? E aí liguei na concessionária e a concessionária falou: bom, a garantia acabou com a tua última revisão em dezembro, né? Então você não tem mais direito a nada, tá? Eu falei: ok, mas mesmo que eu não tenha direito a nada, né? O que que está acontecendo com o meu carro, né?
E aí fala, olha, a gente não pode fazer nada por você, liga no 0800 da montadora. Desse jeito a concessionária me falou, né? Liguei no 0800 da montadora, sabe o que a moça do relacionamento com o cliente me disse, né? Isso tem a ver com o jeito do senhor dirigir. Eu falei, como assim? Eu já te dei carona e eu não sei, né? Porque eu não lembro de ter dado carona para você. Como é que você sabe o jeito de eu dirigir? Né? Eu falei, primeiro que é uma mini SUV, né? Sendo uma mini SUV automática, eu não vou sair por aí cantando pneu, né? Na época eu já tinha mais de 40, eu falei, não sou nenhum playboy, né? Mas enfim, ficou de tal forma, tão desgastante, que eu tive que levar pro Tribunal de Pequenas Causas, Cris. Né? Foi uma situação assim ruim, né? E nunca mais comprei carro da marca, né? E não, E como é que você fala? Não fala essa indico para ninguém. história, né? Isso te marcou e a gente conta, né? Marca. A Conta, gente marcou, conta. né? Aqui no Instagram, inclusive, eu sigo um amigo meu, que é o Leonardo, ele tem um canal que é Autos Originais, né? Eu gosto muito de carros antigos, tudo, então vira e mexe aparece foto aí de Corcel, de Fusca. Eu vou lá, dou os meus aplausos para ele no Instagram, né? Mas sempre que aparece carro da marca, eu não. Dessa bendita marca eu não É, coloco mais, né? é muito difícil. Muito Sim. difícil. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de sucesso, né? Como é que que história que você pode contar aí pra gente a respeito de reversão, né, de situação que você tem, né? Como é Ó, quantas histórias de reversão você já deve ter? Acho que um monte, um né? monte, um monte, um Hum, monte. Eu acho que o segredo, ele é, assim, o caminho, não é o segredo. O caminho é sempre se colocar como uma pessoa que não está ali. Até o Adriano fez uma pergunta aqui, olha, eu estava lendo, como conciliar o desejo hum. do cliente quando esse desejo bate de frente com a empresa e ele tem E ele mesmo tem mesmo razão. razão. E você representa a empresa. Eu acho que é assim, a gente é difícil falar isso, né? Porque todos nós temos as nossas necessidades. Eu falo muito isso, que infelizmente a grande maioria não está em posição de escolher um emprego e uma empresa para trabalhar, né? A gente muitas vezes tem que pegar aquilo que tem, que aparece. Mas ao máximo a gente tem que buscar uma empresa que está alinhada com os nossos valores, né? Eu me Uhum. lembro que na empresa mesmo que eu trabalho, uma vez eu fui orientada a fazer uma coisa por uma pessoa que eu admiro muito, e aí eu falei que eu não ia fazer. Eu era auxiliar de Uhum. atendimento. Eu falei, eu não vou fazer isso. E aí ele parou e riu e falou assim: olha o que essa menina tá falando para mim. Daí eu falei, não, não vou falar isso pro cliente, não vou fazer, porque é isso, mas eu sempre fui muito teimosa. E aí ele virou para mim e ele falou, você tá certa, não é para fazer isso mesmo, vamos achar um outro caminho. Então eu acho Ó, assim, a gente tem que estar alinhado com aquilo que são os nossos valores. Bom, se você sim. conseguiu aí a sorte, né, de estar trabalhando. É óbvio que não existe empresa perfeita, nem ninguém perfeito, né? Mas assim, que Uhum. tiver o máximo alinhado, a gente já tem um bom caminho. E outra, tem Sim. muitas vezes que o cliente acha que ele está certo. Agora eu quero fazer uma provocação aqui. Nós, como consumidores, nós somos muito desinteressados. Qualquer serviço, Hum, qualquer um de nós aqui, ó, que sempre foi, desculpa, que a gente contratou, eu quero saber assim, quem tem o contrato, quem já leu aquele termos e condições de uso de qualquer coisa que a gente contrata aqui digitalmente. Nós somos muito desinteressados. A gente tem aí uma visão geral do que deve ser, e às vezes a gente uhum. se depara com um problema que talvez nem é problema, ele nasceu muito mais do desinteresse nosso. E aí a gente começa a achar que tem razão de alguma coisa que a gente não tem razão. Então eu acho que a Sim, primeira coisa é óbvio que o especialista da minha área sou eu e eu devo orientar o cliente. Mas nós, claro. como clientes, a gente precisa ser mais interessado, se interessar, ler aquilo que a gente está Uhum. assinando, buscar opções, buscar concorrência, para a gente ter um mínimo de condições de discutir e até de entender alguma coisa. Então, o que eu Uhum. vi muito são pessoas sem conhecimento para discutir. E aí, quando a gente não tem muito conhecimento,
é normal a gente encontrar pessoas que se alteram para tentar ganhar no Uhum. grito. Bom, o que Exatamente isso que eu ia falar. Né? Mas continue. é, aí o que eu vejo, né? Aí respondendo ainda a resposta do Do Adriano? Adriano, Uhum. eu acho que é isso. Se o cliente ele está nervoso, é, a gente volta lá para o respeito, né? Eu acho que a gente precisa falar para ele que nós entendemos. Eu gosto muito para falar para Uhum. cliente, quando o cliente está dando aquele barraco, já aconteceu, os meninos vão lembrar. E a gente tem uma cliente, eu acho que ela nem é mais nossa cliente, hoje ela é minha amiga, uma pessoa muito querida, que ela ia dar barraco, ela dava altos barracos. E eu sempre ia lá conversar com ela, eu falava, oi, o que está acontecendo? Você aqui, aconteceu algum problema? Aí um dia ela me falou assim, olha, eu sei que eu incomodo, eu sei que eu sou barraqueira, eu sei que ninguém gosta de mim aqui. Eu falei, menina, se você conhecesse. A minha mãe tá aí. Se você conhecesse minha mãe, se você conhecesse minhas tias. Não, se você me visse eu nervosa, nós somos praticamente igual. Então, o que, que eu vi? Eu estabeleci uma Um situação, vínculo. Uhum. um vínculo com ela. Eu estabeleci uma Exato. situação, tipo assim, olha, para mim o importante não é o seu barraco, que eu também faço, mas o que está acontecendo? Então, aquilo lá já dá uma baixada, porque a pessoa, às vezes, ela está se preparando para uma briga. E não precisa ter uma Uhum. briga. Né? E Sim, ela sim. entender, eu me lembro que teve um exemplo que você contou, teve um senhor uma vez, ele estava precisando de um determinado procedimento e ele estava muito nervoso. E Uhum. ele não deixava eu falar. E eu olhava para ele e eu só concordava, né? Tá certo. Inclusive, fiquei sabendo esses dias que ele faleceu. Eu fiquei muito chateada. Não, o senhor tá certo. O senhor, olha só, como assim? E tal. E ele falou, aí cansou. Eu acho assim que esvaziou, né? Acabou. Eu Uhum. falei, eu vou explicar pro senhor. O senhor vai me ouvir? Eu preciso explicar pro senhor como é que é a situação. Aí o senhor me ouve. Aí a gente vai ver o que, que dá para fazer. Eu acho que quando a Uhum. pessoa percebe que você ouviu realmente o que ele estava falando, que você se importou com aquela situação, por mais que você não possa resolver, 90% Sim. do problema está resolvido. E depois, quando ela Uhum. percebe que você quer resolver, e se der para resolver, então, aí já era, né? Aí, melhor, né? É, Exatamente. O Adriano está até complementando aqui, né? Ouvir as pessoas, exercitar mais isso, né? De sim. escutar as pessoas. Complementando até um comentário que o Van Dijk fez aqui. Estou lendo aqui no meu teleprompter, por isso que às vezes eu abaixo a cabeça, viu, gente? Que eu tenho um teleprompter Que aqui chique você, hein, para né? mim. Não, você vê, né? Muito chique. Ele diz que entende que na hora se faz necessário dizer um não, né? Ou até mesmo discordar, tá? Nós estamos numa era que as pessoas têm uma dificuldade enorme de receber não, né, É. Cris? Sim, Certo? E eu acho que não é só no relacionamento atendimento ao cliente, não. Eu acho que de gestor para liderado, sim, né? De mãe para filho, né? Professor para aluno, parece que hoje a palavra não, ela se tornou, parece que uma vilã dos discursos, né? Tem até um pessoal aí de autoajuda que diz que você nunca pode falar não porque traz energia negativa, né? E eu discordo. Eu acho que o não, ele é necessário muitas vezes, né? Mas a gente tem que saber falar esse não para diferentes tipos de perfis, né? O que você acha disso? concordo. Eu acho que a gente é, observar, né? Observar o cliente. Se eu estou Uhum, conversando com você, mas eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando no meu almoço, eu estou pensando no meu lanche, eu não vou conseguir observar. sim, Observar o cliente, entender, né? A gente fala de linguagem, né? Mas qual que é a linguagem dele? Né? Tem gente que eu vou sim. precisar ser mais firme. Eu me lembro uma vez que um cliente tomou um papel da minha mão e era um documento que ele não poderia levar. E aí ele falou Uhum, assim: ah, então vamos ver, eu vou entregar. Desculpa, eu vou entregar isso daqui para o meu advogado. E aí eu sim. parei, eu olhei muito sério para ele, eu falei, eu acho que a gente não precisa disso. Esse documento é Uhum, meu, o senhor é adulto, eu sou uma adulta. Tem outras formas da gente resolver. O senhor, por favor, me devolve o documento e a gente vai continuar a nossa conversa. E aí eu lembro que ele falou assim: não vou devolver, quer saber? Chama o papo, chama. Eu acho que os meninos lembram dessa história. Chama a segurança, chama não sei o quê. Eu falei: não, eu não vou fazer isso, porque não vai precisar, o senhor vai me devolver esse documento. Daí ele falou assim: ah, quer saber? Então uhum. toma esse documento aí também para você. E saiu. Quer dizer, eu acho que ninguém resiste a isso que a gente tá falando, respeito, né? E Sim. respeito a uma conversa Uhum, séria. E também quando a gente
identifica. Tem gente que a gente vai ter que levar a conversa mais na brincadeira, mas Sim, tudo com muito equilíbrio, né? Com muito bom senso. Tem gente que a gente vai ter que ser mais exato. informal. Às vezes a gente vai ter que Uhum, adequar a nossa linguagem para uma formalidade maior, porque o cliente pede sim, isso, ele quer saber que a pessoa que está atendendo ele, né, que aquela pessoa tem conhecimento suficiente para ajudar no que ele precisa. E você me exato. falou uma coisa aí, né, de que eu quero falar enquanto eu estou lembrando. Você falou que você foi na montadora e ligou no 0800. Eu Uhum, vejo que uma necessidade urgente que a gente tem é diminuir o envolvimento do cliente nos nossos processos. Eu vejo muitas vezes que as empresas querem que o cliente entenda aonde ele tem que ligar, em qual situação, com quem que ele tem que falar, qual é o horário de atendimento. E às vezes aquele telefone não aceita a ligação do celular, é só do fixo. Mas às vezes aquela situação é pelo chat de atendimento no site. Eu acho que as uhum, empresas, de forma geral, a gente está no mercado que se gasta muito dinheiro com marketing, com comunicação, com marca, sim. com imagem. E aquilo que é mais simples está se perdendo. Né? Você Uhum, quer ligar para alguém resolver o seu problema. Agora, às vezes as empresas enchem a gente de protocolos, de regras, e que isso não é do cliente. Né? Quanto sim. menos eu precisar acionar uma empresa que eu compre algum serviço dela, melhor. Né? Quanto Uhum, menos aquilo ficar me incomodando, né? Quantas vezes a gente está com um problema para resolver e aquele negócio fica sim, martelando na nossa cabeça. Quanto menos isso precisar ser feito, maior é o valor daquela empresa para o seu cliente, né? Então as coisas com têm que certeza. acontecer de forma que muito. O ideal é que eu não precise acionar um serviço de atendimento, mas quando eu Sim, precisar, que seja simples e que seja rápido. Eu li uma vez um exato. artigo que falava bem assim: o título era assim, não encante o seu cliente. E aí eu falei, Uhum, opa, né? Não encante o seu cliente. E aí tava falando assim, tem muita gente falando de encantamento, de sim, experiência, e não tá fazendo o básico. Né? Tem gente que não está sim, cumprimentando direito, não está olhando, né? Não tá. Peraí, eu posso chamar? O senhor prefere ser chamado de senhor ou de você, né? Virou uma conversa uhum, padrão para todo mundo e isso tem se exato, perdido muito em relacionamento. com Muito. Eu acho certeza. que é deixar as coisas também mais simples pro Uhum, cliente, né? As empresas aí que se exato. virem com os processos. Nós estamos tendo aqui muitos comentários, Cris. Olha só. Teve um comentário aqui que eu perdi, que a Clara tinha feito, comentando que argumentar é fundamental, né? Isso é fato. Ouvir mais as pessoas, exercitar mais isso, né? E a Raquel Paiva, ela está colocando aqui, muitas vezes ouvir e orientar já resolve tudo, né? Nem sempre conseguimos dar a resposta que o cliente deseja, É, né? Isso é verdade que a Raquel está colocando. Mas ele entender o motivo é fundamental. Né? Eu acho que é muito pertinente isso que a Raquel está colocando, pelo seguinte: eu estou te dizendo um não, eu não estou falando aquilo que você gostaria de ouvir, mas eu estou te falando com tanto respeito, eu estou te falando com uma argumentação tão boa que você está entendendo os meus motivos, né? E aí eu acho que fica uma construção muito legal do relacionamento. Obrigado, Raquel, pela sua colocação aqui, né? A Luzia Clarice está falando que em todo tipo de relacionamento, imagino eu que deve ter os comentários aqui para baixo, né? Ouvir as pessoas, exercitar mais isso, e ela deve estar colocando que em todo tipo de relacionamento, isso é fato, né? A Carla Martins colocando que a escutativa é muito importante, né? E a escutativa é isso, né, Carla? É a gente entender o que está por trás das palavras do cliente. E eu diria até mais, Cris, eu acho que além da escutativa, é o discurso ativo também assertivo. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Uma palavra errada pode acabar com tudo, né? Uma palavra mal colocada, né? E a Karina Cassiano está colocando aqui para gente que é extremamente importante ouvir, processar e somente depois argumentar. é, Né? Voltando ali o que nós falamos atrás da escutativa que a é, Carla comentou. é. Né?
O segredo das boas relações está muito mais ligado ao ouvir, interpretar o que ouviu, né? E aí, né, Cris, complementando aqui, interpretar o que ouvir significa também tomar cuidado com as suas transferências, né? Como dizem os psicólogos, né? Não se colocar ali. Você tem empatia com o cliente, mas não achar que o problema é seu, né? Certo? E aí saber separar isso daí. E entender realmente o que o cliente precisa, isso é fundamental. Obrigado, pessoal. A turma está gostando aí, Cris, né? É. A Luzia colocou o seguinte, complementando a fala dela, que ela colocou a importância de dizer não na hora certa, A Luzia né? Clarice é minha mãe. Uma pessoa ótima em dizer Coitada, não. mesmo. Sim, tô brincando, Ô, mãe. Dona Luzia, né? Nege, eu acho Ah, assim, a gente está falando, como a minha mãe colocou ali, né? De qualquer relacionamento. As sim. coisas eu vejo que são muito mais simples do que parece. Ao mesmo Uhum, tempo, são muito mais importantes do que parece, né? O que você falou, uma palavra. A gente tem que escolher a palavra. E talvez, nossa, eu acho que eu consigo manter uma conversa mais adequada hoje, porque eu já errei muito. Eu já falei muita coisa que eu não uhum, deveria ter dito. Mas todas as vezes eu sempre soube pedir desculpa para o cliente. Sempre soube. Olha, o senhor me desculpe, não era isso que eu quis dizer. Eu me lembro uma vez que eu uhum, falei para o cliente que tal coisa era barata. E ele ficou muito bravo comigo. Eu nunca mais falo isso, nunca mais falo que nada é barato para um cliente. Às vezes eu falo assim: olha, esse valor é baixo em relação ao mesmo produto hoje. Mas assim, cada um sabe de uhum, si, eu ainda falo. Cada um sabe de si, né? Quem sabe do seu orçamento é a gente, não é? Aí o cliente, nem me uhum. fale. Porque tem coisa que ofende, né? E que a gente fala Sim, sem perceber. exato. Tipo, é barato para quem? Né? Barato para você, né? Não para Nossa, mim, o cliente né? falou isso pra mim. O cliente falou, barato o quê? Pra você? Porque pra mim não é. Isso daqui pra mim Uhum, custa muito. E eu pedi desculpa. Eu falei, sim. nossa, senhor, me desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Falei, olha, o que eu quis dizer. E aí é desconcertante, né? Porque você vê que você deu mesmo uma bola fora. Mas também pedir Sim. desculpa vale. Né? Eu tenho uma coisa que eu gosto Uhum, muito de falar e que as pessoas entendem. Eu fico assim, é muito eu acho mágico, assim, porque todo mundo entende. Às vezes a pessoa está insistindo em uma situação, eu sei que não vai dar, eu, eu, uhum, eu sei, e às vezes a pessoa está insistindo, 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 eu falo, olha, eu poderia até fazer diferente. Eu poderia pegar o seu sim. telefone, eu poderia falar que eu ia ver, mas eu não quero tomar seu tempo. Como eu não gosto que tomem o meu tempo, eu não quero tomar o seu Uhum, tempo. Eu tô sendo o mais transparente possível com você. Eu garanto que se eu visse alguma situação aqui, eu ia te falar. uhum. Mas aqui, se eu falar, não, amanhã eu te falo, vai ser só para esperar até amanhã. E aí as Sim, sim. pessoas falam, não, então tá, então eu entendi, tá bom. Então, quais são as opções que a gente tem? Porque eu acho que você mostra também com isso que você tá valorizando o tempo da pessoa. Porque a pior coisa Uhum, que existe no mundo é a gente perceber que a gente tá sendo enrolado, né? E a gente percebe, né? uhum. Não, Exato, amanhã eu te com ligo, e a certeza. pessoa não liga. E aí você fica atrás da pessoa, a pessoa fala que ainda não tem uma resposta para você. Isso é muito Uhum, ruim, né? A gente mal tem tempo para resolver o dia a dia, ainda mais aquilo que aparece que nem deveria aparecer, como a gente falou, né? Tem coisas sim, que o cliente não deveria resolver. com certeza, né? É, relacionamento é a base para sustentabilidade de como é que fala? Uma interconexão entre cliente e empresa, né? Te pergunto, Cris, nesse tempo todo que você trabalha com relacionamento, né, e que mensagem que a gente poderia estar dando aqui para as empresas, quanto que uma empresa ganha por investir no relacionamento? Quais são os ganhos que uma empresa tem por investir nisso? Eu ouvi uma vez, né, de um consultor Hum, que eu usava os argumentos errados. Porque uhum, eu sempre tinha muita, assim, eu tinha dó das situações. E aí essa pessoa falou para mim um dia bem assim, falou, Cris, fala dos números, né? Olha, se essa pessoa sair daqui, são tantos reais por ano. E aí
depois que você me disse isso, eu comecei a entender isso, né? Assim, eu já sabia, mas eu entendi que essa era a linguagem, né? É porque Uhum, assim como na venda, né? O que eu vejo sobre venda? uhum, É, é, a venda está ali, né? O vendedor vendeu um serviço por X. E muitas vezes ele é remunerado por aquilo, né? Que é a prática, é uma comissão. E tá ali, é muito palpável, né? Tá ali, é número, tá ali. E já no relacionamento, né? Como é que a gente vai calcular isso, né? O quanto vale uma retenção? Porque às uhum, vezes eu vendo, mas eu perco aquele cliente no mês seguinte porque ele não entendeu muito bem o que ele estava comprando, ou ele não foi acolhido da forma que ele gostaria, ou às vezes a atenção do vendedor é muito mais intensa, né, do que depois. uhum. Porque o vendedor está atendendo uma pessoa ali naquele momento. E eles são muito bons Sim, nisso, né? A gente tem alguns vendedores aqui, eles são muito bons nisso. E depois que passa toda aquela intensidade da venda, o cliente se sente um pouco perdido. Então, quanto vale uma retenção? O quanto vale uma uhum, satisfação? O quanto vale um defensor de uma marca, né? Que vai criar o valor para aquela marca? Eu costumo sim, brincar que a venda é o namoro que virou o casamento, né? O namoro. E aí uhum, manter o casamento é com relacionamento. E com aí vem certeza. tudo que tem no pacote, né? Tem os dias que são Uhum, bons, tem as experiências que são ruins, tem aquela sim, conversa mais franca que você tem que ter com o cliente, porque às vezes você precisa, né? uhum, Às vezes você precisa mostrar que a expectativa dele ou o perfil dele talvez era de um serviço com mais com mais conveniências para ele do que aquilo que ele tem hoje, que talvez isso custe um sim, pouco mais caro. Eu acho que a gente precisa ser muito sincero com o cliente. Manter esse casamento é isso, né? uhum, É respeitar cada momento, cada uhum, necessidade e esse valor sim, todo que as empresas precisam ver. Tem se sim, investido. Precisa se investir muito em tecnologia para diminuir esse abismo entre o que o cliente quer e o que a empresa oferece. Mas é preciso sim, investir em pessoas, é preciso muito investir em pessoas, porque o diferencial tá ali, tá no tete a tete, né? Quando nada mais resolveu, você precisa cair numa pessoa certa. Esse cliente precisa sim, ser sim, atendido pela pessoa certa, precisa ter o problema dele resolvido. E a gente pode até transformar aquele problema em uma boa experiência, né? sim, Em uma situação que a pessoa vai lembrar com satisfação, né? E aham, essa reversão que você disse, né? Vamos reverter, já que eu gosto muito de falar isso, né? Olha, eu não consigo voltar lá, eu não consigo voltar naquele dia. Eu imagino o quanto foi ruim o que aconteceu. Me coloco no seu lugar, eu sim, estaria tão nervosa quanto, mas o nosso uhum, negócio é daqui para frente, né? O que a gente vai poder fazer daqui para isso, frente? E uhum, aí, e aí eu acho respondendo a sua pergunta, as empresas precisam enxergar isso. O valor aham, dessas pessoas que estão ali a cada atendimento, a cada senha, a cada conversa, a cada cliente nervoso, ouvindo o grito e entendendo, tendo uma inteligência emocional de entender que aquela pessoa passou por uma situação que deixou ela assim, né? Mas ao mesmo claro, tempo preparando essas pessoas para que não se submetam a qualquer tipo de tratamento. Não, peraí, uhum. né? É complexo. É Não, é bem complexo. complexo, né? Mas eu queria ainda pegar um gancho nesse seu raciocínio. Você falou o seguinte, da questão da sinceridade, né? De nós sermos sinceros, né? Com as pessoas e em especial com o cliente, né? Quanto que a sinceridade ela pode ofender? Você já parou a pensar sobre isso ou não? Não sei, não Hum, sei, não sei. Eu acho assim, sim, mas a gente tem lá o respeito, né? Nós falamos do sim. respeito Uhum. E a sinceridade é mais no sentido de transparência, né? Do que, Exatamente. Uhum. ficar tentando enrolar e criar ali uma Uhum. situação que você. E não, sei lá, tentar criar uma intimidade com o cliente no ponto de falar, você não tem dinheiro para pagar isso daqui.
Acho que não, não Sim. é esse o caminho. Exatamente. Eu acho que a sinceridade, ela tem que ser transparente, ela tem que ser honesta, mas ela precisa ser doce, né? Eu não preciso chegar para o cliente e falar, olha, pelos cálculos que eu fiz, capiroto, você não dá conta de comprar esse aqui não, né? Isso aqui você vai passar o resto da sua vida, você não consegue pagar, né? Existem maneiras da gente ser sincero, da gente ser transparente com a pessoa e levá-la a essa consciência, Sim, né? sim, sim, Certo? Né? sim, sim, Que é, eu acredito muito, Cris, no poder das perguntas, né? Do tipo, é, será que vamos atingir mesmo esse objetivo com essa forma de cálculo, né? Por exemplo, ao invés de falar, ó, presta atenção, marmota, né? Tá? A Stefania está até colocando aqui para gente, né? Pelo hábito de ler aqui, respeito, sinceridade, né? Acho que depende muito da forma que a comunicação ocorre. É isso mesmo, né? É exatamente isso que a gente está colocando aqui, né? A sua mãe está colocando aqui de novo, né? Pode ser delicadamente sincera, né? Delicadamente sincera. Eu acredito, Cris, que acho que é aí que está a arte do bom relacionamento, né? Seja no pós-venda, seja num relacionamento gestor subordinado, né? Seja num relacionamento de casal, seja num relacionamento professor-aluno, né? É a sinceridade com docilidade, né? A sinceridade delicada, né? Eu acho que a busca dessas palavras é muito importante. sim, Tá? Tão importante quanto saber ouvir, processar, é também que, que palavras, né? Eu posso falar para a Cris, com que palavras eu posso falar com a Raquel, com que palavras eu posso falar com a Paty Arruda, que está chegando aqui agora, né? Ou seja, com cada pessoa, qual que é a melhor maneira realmente de eu conversar, né? sim, sim. Show de Cada bola, né? momento, né? Qual momento? Uhum, A gente fala muito, eu tenho treinamento que eu falo muito sobre a questão do sorriso, né? E que da gente hum, atender com entusiasmo. E aí eu me lembro das situações que às vezes a gente está lidando com óbito. E aí não é um uhum. momento de entusiasmo, nem de muito sorriso, né? Nem de Não, nenhum não. sorriso. Então, Uhum, aí, aí não tem como, né, a gente prever todas as situações. A gente volta no respeito, no bom senso e em se colocar no lugar daquela pessoa. É claro que quanto uhum. mais a gente vive, quanto mais coisas a gente passa, antes de eu perder alguém da minha família, eu não tinha nem condições de avaliar como seria aquele momento para aquele cliente. Hoje eu já tenho, Sim. né? Eu já Uhum, passei por muita coisa que me traz assim essa eu consigo entender. Mas uhum. ninguém precisa ter passado por nada muito trágico para entender quando alguém está triste, né? Para entender quando Sim, alguém tá ali fragilizado com alguma situação. E aí a Maria sim. falou um negócio aqui que eu acredito muito, né? Olha lá, nosso trabalho é muito gratificante. A gente Ah, ajuda tá. enquanto está fazendo o que é pago para fazer. Relacionamento é tudo de bom. E é isso, né? E é isso. Eu Que acho que a bonito. gente pode ir para casa, cada um deitar sua cabeça no travesseiro, sabendo, e Uhum. aí, né? O que, que eu fiz hoje? O salário vai estar lá Sim, na conta, né? exatamente. Mas e aí? O que, que Uhum. eu fiz? Né? O quanto eu tô. Exato. O que eu tô fazendo para essas pessoas, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso também. Eu também acho. Na verdade, eu acho que todo trabalho depende disso, né? O salário, o ganho, ele vai cair, né? Pouco ou muito depende, infelizmente, da profissão aí que cada um escolheu, né? Eu sei que tem profissões que mereciam ganhar mais, né? Tem profissões que não mereciam ganhar tanto, como a gente vê às vezes aí de o cara joga futebol, ganha 5 milhões por É, jogo, né? Ou seja, pô, desnecessário isso, né? Enquanto que às vezes você tem um atendente, por exemplo, que às vezes não chega a ganhar nem 5 mil, né? sim, Então, independentemente dessa questão aí das diferenças salariais que a gente tem no nosso mercado, eu acho que todo mundo tem que estar pensando muito nisso, ou seja, o que, que eu estou deixando a mais, né?
E eu, particularmente, Cris, eu costumo traduzir o sorriso pelo acolhimento. Correto? Pelo acolhimento. Como você falou, às vezes numa situação de uma notícia triste, como por exemplo, pensa num médico de UTI que tem que comunicar às vezes o falecimento de um paciente, né? Ele não vai sorrir, né, com os lábios, tá? Mas ele vai sorrir com a alma no seguinte sentido: eu estou aqui para te acolher, correto? Eu estou aqui para te mostrar que eu quero te trazer serenidade, mesmo que seja num momento tão difícil, né? Sim. Eu acho que esse é o sorriso que a gente tem que ter, né? Tem uma cena de filme que eu costumo às vezes utilizá-la muito para treinamentos, né? Que é do Mudança de Hábito com a Whoopi Goldberg. No momento que ela vai, já passou 300.000 Eu vezes já esse filme na vi. sessão da tarde, né? E no momento que ela vai reger o coral, né? Ela faz assim para as freiguinhas lá, assim, né? Ou seja, sorria, né? Vamos trazer esse acolhimento aí para as pessoas, tá? A sua mãe está até colocando aqui que esse acolhimento, né? Isso acontece quando gosta do que faz. E eu concordo com ela, Também. né? Eu acho que Quando esse a é um gente se grande. identifica, né? Onege, eu costumo falar que a gente não pode deixar nas mãos da empresa a nossa carreira. Apesar Isso. disso Uhum, tá, né, ali, você tá ganhando daquele lugar, né, enfim, você tem um compromisso com aquele lugar, mas o compromisso com a sua carreira, com o seu desenvolvimento, ele é seu, né, é nosso, é de cada um, né, uhum, e por mais difícil que pareça, a gente precisa parar para pensar sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente quer para o uhum. futuro, né, e Sim, jamais ir só deixando levar, jamais ou sim. só tentando alguma coisa por dinheiro, porque isso não se sustenta. A gente precisa fazer realmente o que a gente gosta. E aí, a gente fazendo o que a gente gosta, a gente vai ter destaque naquilo que a gente faz. E o Uhum, destaque, às vezes, não é uma. Eu vejo assim, eu falo com a minha turma, né? A gente ganhou um presente de um cliente. Eu guardo uhum, todos, cartãozinho, né? Você saber que teve um dia ali que você fez alguma coisa para uma pessoa que você marcou tanto que ela foi numa papelaria, comprou um cartão, agradeceu e te entregou. uhum, Não sei, né? É coisa assim que você tem que guardar mesmo, aquilo lá é a história da tua vida, aquilo lá é o quanto você está uhum. fazendo pelos outros. E, Sim, e eu trabalho há 24 anos com atendimento. E eu gosto sim. muito, eu falo, relacionamento é um nome chique, né? Que colocaram para atendimento. Aham, Mas sim. eu gosto muito de atender as pessoas. E eu tenho sorte de estar trabalhando com uma turma que eu gosto muito, que eu admiro, e uma empresa que eu admiro. E eu acho assim que a gente tem que buscar isso. A gente tem que buscar essa nossa 100% satisfeito, nunca ninguém vai estar, mas assim, esse Uhum, caminho que orgulha a gente, né? Porque as coisas passam sim. muito rápido, né? Não, é Parecendo, com parecendo certeza. uma velha falando a vida Veja, passa muito rápido, mas não, é, mas 100% de satisfação, isso não é humano, né? Nós, por natureza, sempre temos alguma coisa que nos insatisfaz, até para a gente poder refazer o ciclo, né? Até do ponto de vista biológico. Eu tenho fome, preparo uma comida gostosa, como, tenho prazer naquilo, daqui a pouco eu vou ter fome de novo, é, né? Essas sim, são necessidades, sim. tá? Mas eu queria pegar uma carona numa coisa que você falou aí. A Vanderleia está até aqui, né? E a gente sabe que ela é de RH de uma franquia da Coca-Cola, né? Eu já entrevistei ela aqui, inclusive. Né, ela está aqui, até agradecendo por ter conhecido uma pessoa que gosta do que faz, né? E de fato, viu, Vanderleia? A gente ainda vai montar um café aí para reunir, assim que o Corona deixar, vou reunir todo mundo que passou aqui pelo Ai, que Talentos Quase delícia! Desconhecidos, né? Vamos fazer isso daí. É, mas eu puxei a Vanderlei aqui para essa conversa também pelo seguinte: enquanto RH, e ela acho que ela pode me corrigir, ou se for o caso, até endossar o que eu estou falando, a empresa ela estrutura o plano de carreira do ponto de vista legal, do ponto de vista de mostrar para a pessoa onde é que ela pode chegar com aquela carreira.
Agora, a satisfação da carreira, eu concordo em gênero, número e grau contigo, é da própria pessoa, né? É o seguinte, pô, eu ter orgulho daquilo que eu faço, né? Eu ter orgulho de saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, né? Por mais simples que seja a minha atividade, nenhum trabalho é simplório. Acho que nisso a gente tem que perceber, tá? Por mais simples que seja a minha atividade, nenhum trabalho é simplório, tá? Todo trabalho tem um porquê, né? Vejo que as pessoas falam assim, às vezes é simples o trabalho, por exemplo, de uma copeira. Sim, talvez o trabalho, a atividade seja simples, né? Mas uma copeira, como eu já encontrei algumas, né, na minha carreira, que te serve um café com sorriso, né, que percebe o seguinte, olha, eu trouxe aqui para você, eu trouxe o adoçante, que eu sei que você não está tomando açúcar, né? É, nossa, deixa eu fazer o seu cafezinho antes de você ir para a reunião. São gestos tão simples, né, mas que provocam esse relacionamento gostoso no mundo do trabalho, né? Então, o relacionamento, eu acho que ele extrapola essa questão aí, que é só com o cliente, né? Claro que o cliente é a razão de toda empresa sobreviver, mas é também no nosso dia a dia com todas as pessoas, né? Sim, Acho que é sim. isso, tá? Estamos tendo aqui mais gente participando. Ó, o Severiano, quanto tempo? Saudade de você, Severiano, né? Tá aqui com a gente também, né? Tá mandando um beijo aqui pra gente, né? A Raquel, né? Cadê aqui? A gente tem nas mãos a possibilidade de transformar a vida de alguém, né? Positivo ou negativamente. Eu acho que é isso mesmo, né, Raquel? A gente tudo depende da forma como a gente faz, né, para poder saber se vai fazer a pessoa rir ou chorar, né? Tá nas nossas mãos escolher qual que vai ser o melhor caminho, né? Cris, passou depressa demais para variar, faltam Passou. só 3 minutos e meio, de acordo com os meus assessores aqui de Oh, campo, né? Certo? Qualquer dia eu mostro os meus bastidores aqui para a turma tem que ver, né? mostrar. Tem que mostrar a turminha aqui. Quais são suas palavras finais aqui para a turma, por favor? Quero mandar um beijo pro Sérgio também. Nossa, a gente tem muita Hum, história, né? Todo mundo aí, todos nós. A minha mensagem sim. final é que eu acho que a gente não está falando de teoria, né? A gente está falando de prática mesmo. Tudo isso pode ser Uhum, feito. A gente precisa olhar sim. para a gente com muito mais carinho, com muito mais responsabilidade, para poder olhar para o outro também. Né? Quando eu me Uhum, valorizo como profissional, eu valorizo o meu cliente, eu valorizo a empresa que eu trabalho. Eu sim. sempre gosto de falar que eu gosto de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que cada centavo que a empresa está pagando para mim foi pago. Que cada pessoa que Uhum, eu cruzei com ela teve uma boa impressão, ou pelo menos eu tentei deixar. uhum, E que teve uma vez, eu li num livro da Sei Chonoye, minha mãe vai lembrar da Sei Chonoye, que a gente tem que trabalhar de tal forma que a empresa fique constrangida de pagar o salário que ela nos paga. E a Maria também fala isso, né? Que ela nunca pediu aumento na vida. E eu acho que é isso. uhum, A gente tem que ser essa força de que, né, faz as coisas cada vez melhor. E aí as coisas vão acontecendo. Né? E aí parece autoajuda, né? Mas enfim, eu acho que as coisas a resposta para quando a gente se movimenta, né? De um sim. cliente, da empresa, enfim, de todo mundo, dos clientes internos, da equipe. Eu posso dizer que, Sim. como a Vanderleia falou, eu gosto muito do que eu faço. E eu gosto muito de fazer o que eu faço com as pessoas que eu faço, com a minha Uhum. equipe, com a minha turma. Isso é muito bom. Nossa, não tem preço. A gente tem que anotar tudo e escrever um livro assim como você fez, para a gente ter esses momentos eternizados. Ah, com certeza, com certeza. Cris, estamos tendo aqui uma série de elogios, né? O pessoal pedindo para não acabar. Quem sabe a gente faz uma parte 2, que já estão me pedindo parte 2 do Ricardo, do Macri, da Vanderleia, do Renan, enfim.
né? Eu acho que logo, logo a gente vai ter que fazer parte 2 aí de todo mundo, e eu acho que a sua logo, logo deve chover aqui na minha caixa postal também, né? Da gente tá fazendo aí, né? A Lilian tá até endossando, botando uma cervejinha aqui no nosso bate-papo. Tratar bem vale para o relacionamento entre família, serviço, pessoas desconhecidas. Somos humanos, né? Sim, Somos humanos, eu acho que é isso que a gente tem que estar sim, buscando, tá? sim. Bom, já estamos aqui na nossa contagem regressiva. Eu quero agradecer demais mesmo você ter aceito o convite, né? Obrigado, obrigado pela parceria, obrigado por esse seu jeito fantástico que você tem aí de atender o pessoal, que eu sou testemunha disso, né? Já trabalhamos parcialmente aí em conjunto e eu conheço bem de perto esse seu talento de querer resolver a situação das pessoas, querer que o cliente saia bem, né? Querer que todos saiam ganhando num processo de compra e venda, num processo de relacionamento de maneira geral, tá? Beijo grande para você, tá? Dá um beijo nas suas duas pititinhas. Para quem não sabe, ela tem duas gêmeas lindas, lindas, Lindas! lindas, né? Com vontade de apertar, tá? Eu vou Dá um apertar por beijão você. delas aí. Tá bom, pode fazer isso. Tá bom, Um Cris? beijo. Beijo grande então, Obrigada. tá? Até uma Obrigada, próxima. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos por participarem aqui. Por favor, indica para poder ver lá no IGTV, né? Quem não pode, às vezes, estar aqui ao vivo conosco, pode estar assistindo lá no IGTV também. Tá bom? Abraço, pessoal. Até a próxima.